vou dar aula sobre algarismos significativos. Vamos imaginar uma situação em que, no laboratório de pesquisa, há 3 tipos de balanças. Uma balança semi-analítica, que é aquela que o valor da massa é informado com 3 casas decimais. Uma balança analítica, em que esse valor é dado com 4 casas decimais. Uma balança semi-micro, em que esse valor é expresso com 5 casas decimais. A gente pesa diferentes massas de uma substância e os valores encontrados estão aqui expostos nos slides. Podemos notar que esses valores apresentam magnitude diferente, apresentam quantidade de casas decimais diferentes, porém ambos possuem a mesma quantidade de algarismos significativos, que neste caso são 4. Podemos notar logo que a quantidade de casas decimais não define a quantidade de algarismos significativos. Mas o que é esses algarismos significativos? São todos os dígitos conhecidos como certos, mais o primeiro dígito incerto. Esse primeiro dígito incerto vem da incerteza associada à medida experimental. Sempre há uma incerteza. Por exemplo, não importa o quão bom seja o analista. Quando ele for fazer uma análise química com replicatas, é muito difícil que essas réplicas apresentem o mesmo valor. Isso porque há uma incerteza que não advém do operador, mas ela advém do equipamento utilizado para a determinação da medida experimental. Esse valor experimental ele pode ser obtido de 2 formas distintas. Pode ser diretamente como a determinação de uma massa através de uma balança, a determinação de um volume de uma solução através de uma pipeta, de uma bureta, de uma proveta, ou indiretamente como a densidade de uma solução a partir do cálculo da massa e volume da solução, ou a concentração de uma solução a partir do cálculo da massa do soluto e do volume da solução. Um exemplo de uma obtenção direta é no caso aqui da bureta. Cada risco, vamos falar assim, dessa bureta equivale a 0,1 mililitros. Deve notar que o nível do líquido nessa bureta, o volume do líquido que foi dispersado nessa bureta é maior do que 30,2 mililitros, que é 30,1, 30,2, mas é menor do que 30,3 mililitros. Aqui do menisco. Então, 30,2 são dígitos conhecidos, dígitos que a gente pode falar com certeza. Agora, posso falar que é 30,26 mililitros, 30,25 mililitros, só que esse 6 aqui já é um dígito incerto. Eu não posso falar com certeza que é 30,26, porque, como eu falei, pode ser 30,25. Então, aqui, nessa medida, temos 4 algarismos significativos. O 3, o 0 e o 2 são os dígitos conhecidos e o 6 é o primeiro algarismo, o primeiro dígito incerto. Eu não posso falar que o nível do líquido ali está 30,265, porque aqui teríamos 2 algarismos incertos, 2 dígitos incertos. A gente consegue saber onde se encontra esse dígito incerto pelo erro que tem no equipamento. Esse erro muitas vezes é informado já pelo fabricante, porém, quando não é informado por ele, temos que observar qual é a menor divisão da escala do instrumento. Nesse caso, eu não falei que cada risco equivale a 0,1 mililitros, então a metade dessa menor divisão vai ser o erro, a incerteza dessa bureta, nesse caso 0,05 mililitros. Notem que o dígito diferente de 0 nessa incerteza está na 2ª casa decimal. Então, o primeiro dígito incerto dessa medida, utilizando este equipamento com esta incerteza, também vai estar na 2ª casa decimal. Fica aqui o 6 está na 2ª casa decimal. Muitas vezes, essa incerteza já é informada pelo fabricante, aqui nessa pipeta volumétrica, de 5 mililitros, em que a incerteza de 0,06 mililitros. Note que o primeiro dígito, diferente de 0, está na 2ª casa decimal. Então, a incerteza, primeiro
incerteza vai estar também na segunda casa decimal. Então, a melhor forma de expressar esse volume seria 25,00 mililitros. No caso das balanças, é a incerteza que vai determinar qual tipo de balança estamos trabalhando. No caso da balança analítica, a incerteza é de 0,0001 gramas, ou seja, o primeiro dígito incerto está na quarta casa decimal. Já na balança analítica, a incerteza é de 0,001 gramas. O primeiro dígito incerto está na terceira casa decimal. Se eu pesar uma mesma massa em uma balança analítica, eu posso obter o quê? 3,1532 gramas. Temos aqui 5 algarismos significativos. Já se eu pesar essa mesma massa em uma balança semi-analítica, vou obter 3,153 gramas. Temos aqui 4 algarismos significativos. Então, uma medida utilizando a balança analítica vai ser mais preciso em comparação com a balança semi-analítica, por ter uma maior quantidade de algarismos significativos. Lembra que eu falei no segundo slide que o valor de 0,3025 apresenta 4 algarismos significativos? Mas lembre que esse valor tem 5 dígitos. Por que eu não posso falar que tem 5 algarismos significativos? Isso é por causa do zero. O zero ele pode ser significativo ou não. Quando o zero está entre outros dígitos diferentes de zero, ele é significativo. Por exemplo, 3,0,5. Aqui temos 3 algarismos significativos, pois o zero está entre o 3 e o 5. Já o valor 6,003. O primeiro zero está entre o 6 e um outro zero. Porém, após esse segundo zero, há um outro dígito diferente de zero, que é o 3. Então, esses dois zeros eu posso falar que é significativo. Temos, então, 4 algarismos significativos. Agora, quando o zero está à esquerda do número, ele não é significativo. Por exemplo, 0,0305. Esses dois zeros aqui, dois primeiros zeros, estão à esquerda do número, não tem nenhum número antes dele, então eles não são significativos. Eles indicam a ordem de grandeza. E esse terceiro zero está entre o 3 e o 5, então ele é significativo. Nesse caso, temos 3 algarismos significativos. Neste caso, é conveniente expressarmos esse valor em notação científica. Nesse caso, seria 3,05 vezes 10 a menos 2, onde a gente informa quais são os algarismos significativos neste valor. Outro aqui exemplo, 0,00001. Temos um algarismo significativo. Então, a gente também expressa esse valor em notação científica, vai ficar 1,10 a menos 5. Quando o zero está à direita do número, ele pode ser ou não significativo. Por exemplo, eu falei que uma balança semi-analítica, o erro está na terceira casa decimal. Então, se eu for pesar uma amostra de tomate e eu obtenho o valor de 2,100 gramas, esses 4 dígitos são algarismos significativos. Esses 2 zeros são algarismos significativos, porque a incerteza está na terceira casa decimal. Então, está nesse segundo zero, a primeira incerteza. Então, esse primeiro zero é um valor conhecido, a primeira incerteza está nesse segundo zero, a primeira incerteza também é um algarismo significativo. Se eu quiser transformar gramas para miligramas, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, esse valor em miligramas é 2100. Continuamos com 4 algarismos significativos. Só que se eu quiser transformar gramas para microgramas, eu tenho que multiplicar por 1 milhão. Então, vai dar o quê? 2.100.000 microgramas. Porém, apesar de a gente ter agora uma maior quantidade de dígitos, vamos ter a mesma quantidade de algarismos significativos. Porque a quantidade de algarismos significativos de uma determinada medida não se altera quando há transformação de unidade. Se a medida original, obtida diretamente, tinha 4 algarismos significativos, se eu fizer uma transformação de unidade, não importa se eu aumentar a quantidade de dígitos, vai continuar tendo 4 algarismos significativos. Nesse caso, a melhor forma de expressar essa
esse valor seria também notação científica, onde a gente informa quais são esses algarismos significativos e coloca o restante na potência de 10. Então seria 2.100 vezes 10 à terceira microgramas. Além de a gente conseguir obter esse valor da medida experimental de forma direta, também podemos obter de forma indireta, como no caso, uma concentração de uma solução, como eu disse anteriormente, de um ácido, como ácido acético aqui, nesse caso, eu posso obter através de uma titulação, ácido e base, a titular esse ácido com hidróxido de sódio. Assim, como essa relação de estancamento é 1 para 1, né? Então, a concentração desse ácido vezes o volume desse ácido é igual à concentração dessa base vezes o volume dessa base. Então, eu consigo obter essa concentração desse ácido através dessa fórmula aqui. Concentração do ácido vezes o volume do ácido, concentração da base vezes o volume da base dividido pelo volume do ácido. Então, eu obtenho essa medida experimental através de outras medidas experimentais. Porém, antes de explicar as operações, as regras de operações matemáticas, quando a gente tem uma obtenção indireta, é interessante explicar sobre o arredondamento. Quando o primeiro dígito após um incerto é menor do que 5, temos que manter essa unidade do algarismo certo. Por exemplo, temos aqui o valor 2,13127. Eu quero arredondar para 3 algarismos significativos. Então, primeiro algarismo significativo, segundo algarismo significativo e terceiro algarismo significativo. Então, o algarismo incerto é o 3. Após o 3, temos o quê? O número 1. O 1 é menor do que 5. Então, eu mantenho esse 3. Então, ao arredondar, vai para 2,13. Agora, se o primeiro dígito após o incerto é maior do que 5, como aqui no caso, 2,13627. Depois do 3 vem o 6. O 6 é maior do que 5. Então, eu tenho que adicionar uma unidade a esse 3. Então, 3 mais 1, 4. Então, ao arredondar para 3 algarismos significativos, vai ficar 2,14. Agora, se o primeiro dígito após o incerto é 5, eu posso acrescentar uma unidade ou não. Por exemplo, se o algarismo incerto for um ímpar, como nesse caso, eu adiciono uma unidade desse algarismo incerto. Então, 3 mais 1, 4. Ao arredondar, né, então para 3 algarismos significativos, fica 2,14. Mas se o algarismo incerto for par, como aqui no caso, 2,14527. O 4 seria o algarismo incerto. E ele é par. Após ele vem um 5. Então, eu mantenho essa unidade no algarismo incerto. Então, fica 2,14. A primeira operação matemática que podemos fazer com algarismos significativos é a soma e a subtração. Por exemplo, tem uma balança em que a incerteza está na segunda casa decimal. Então, eu consigo obter um resultado com 2 casas decimais. E eu peso uma determinada substância e dá 2,14 gramas. Agora, eu peso uma outra massa dessa substância, uma balança em que a incerteza é 0,001 gramas, ou seja, eu consigo obter um resultado com 3 casas decimais. E obtenho que essa massa tem 3,856 gramas. Eu desejo, então, juntar essas massas em um outro recipiente. Eu quero saber qual é a massa total. Isso ignorando que eu posso ter perdas durante todo esse processo. Então, 2,14 gramas mais 3,856 gramas é igual a 5,996 gramas. Só que com a soma e a subtração, o resultado deve conter tantas casas decimais quantas existirem no componente com o menor número delas. Aqui não tinha 2 casas decimais e aqui não tem 3 casas decimais. Então, o resultado tem que ter 2 casas decimais, não 3 casas decimais. O primeiro dígito incerto vai estar na segunda casa decimal. Nesse caso, um algarismo incerto vai ser o 9. Após o 9 vem o 6. O 6 é maior do que 5. Então, eu tenho que adicionar mais uma unidade nesse algarismo incerto. 9 mais 1, 10. Então, se eu for arredondar esse valor, né, para 3 algarismos significativos, fica 6,00 gramas. Já que eu estou trabalhando com notação científica, por exemplo,
Eu peso uma massa, uma balança e dá 2,432 vezes 10 a sexta miligramas. Eu peso uma outra massa e vai dar 6,512 vezes 10 a quarta miligramas. Vou juntar essas massas em um outro recipiente. Novamente, desprezando as perdas que podem ocorrer. Quero saber qual é a massa total. Antes de realizar esse cálculo, eu tenho que colocar esses números na mesma potência de 10. Aqui está 10 elevado a 6. Aqui está 10 elevado a 4. Então, eu vou transformar uma dessas potências. Aqui, vou transformar isso aqui para 10 elevado a 6, esse valor. Então, vai ficar 0,06.512 vezes 10 a sexta miligramas. Faço a soma e vou obter 2,49.712 vezes 10 a 6 miligramas. Mas lembre da regra, temos que colocar o resultado com a mesma quantidade de casas decimais que tiver o componente dessa soma ou subtração, tiver a menor quantidade de casas decimais. Aqui temos 5 casas decimais e aqui temos 3 casas decimais. Então, o resultado tem que ter 3 casas decimais. O resultado vai ficar 2,497 vezes 10 a sexta miligramas. Agora, se eu for fazer uma multiplicação ou uma divisão, no caso que eu quero saber uma concentração de um ácido, através da titulação ácido e base, eu vou fazer ali uma equação química, né? Vou encontrar essa concentração através de uma equação química, e ali temos uma multiplicação e uma divisão, como aqui no caso. Quero saber a concentração de um ácido clorídrico em que eu utilizei na titulação 24,98 mililitros e eu gastei na titulação 25,11 mililitros de hidróxido de sódio, na concentração de 0,1041 mols por litro. Neste caso, eu faço todo o cálculo e o resultado tem que ser expresso na mesma quantidade de algarismos significativos do componente que tiver a menor quantidade de algarismos significativos. Aqui temos 4 algarismos significativos. Aqui temos 4 algarismos significativos. Já aqui temos também 4 algarismos significativos. Porque lembra que esse zero aqui está à esquerda do número, então ele indica a ordem de grandeza. Então o resultado tem que ser expresso também com 4 algarismos significativos. Nesse caso aqui, ó, observe que esse zero está à esquerda, então ele indica a ordem de grandeza. Quando está trabalhando com uma equação química, deixem para fazer o arredondamento no cálculo, no resultado final. Não façam o arredondamento antes, durante os cálculos. Por exemplo, aqui temos aqui a multiplicação. Não é interessante que eu faça o arredondamento aqui antes de fazer a divisão. Pelo menos deixe um número a mais do algarismo incerto, para que esse arredondamento não afete o resultado. Aqui um outro exemplo. Eu faço uma análise com réplicas e para saber a concentração de uma substância, eu tenho aqui esses resultados. A média deu esse valor e o desvio padrão esse valor. Notem que os resultados estão todos com 2 casas decimais, né? 2 casas decimais. Então, a média eu também tenho que deixar com 2 casas decimais. Aqui, fazendo uma aproximação, fica 61,56 miligramas por litro. E o desvio padrão, ele tem que ter a mesma quantidade de casas decimais da média. Nesse caso, a média aqui não teve 2 casas decimais, então o desvio também tem que ter 2 casas decimais. Faça aqui a aproximação, fica 0,07 miligramas por litro. Porém, vamos falar que se o desvio desse, na verdade, 0,0006 miligramas por litro. Eu falei aqui que a média eu ia colocar com 2 casas decimais. Só que, se eu for fazer isso, o número que está na casa decimal aqui, na segunda casa decimal do desvio, é um 0. Antes dele, é um outro 0. Então, não iria dar para fazer uma aproximação. Eu não posso falar que o desvio padrão é 0. Isso não existe.
eu tenho que deixar pelo menos um algarismo significativo nesse desvio. Neste caso, o primeiro algarismo significativo do desvio está na quarta casa decimal. Então, lembra que eu tenho que deixar a média do desvio com a mesma quantidade de casas decimais? Então, eu vou deixar a minha média também com 4 casas decimais. Aqui as referências que eu utilizei para preparar essa aula.